Olá, tá começando o 151º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos. E que surpresa foi essa, hein? Pois é. Foi tão surpreendente que a gente na semana passada precisou gravar. Eu gravei voando um remendo aqui, em meio a martelada no andar de cima mesmo, só para avisar todo mundo que o Área de Trabalho está na pré-lista, na lista grande, né, de podcasts concorrendo ao IBEST 2025, né? É isso aí. E eu falei pro pessoal lá, né? Você comentou comigo também, né? Pro pessoal ir lá votar. Nós somos bem indies, vamos dizer assim, né? Nosso tema, nosso público realmente não é o seu average everyday podcast, né? Como dizem. Então, mas a gente tá lá, então a gente pede pros nossos ouvintes aí darem uma forcinha, prestigiar, pra gente subir uns degrauzinhos lá e ficar bonito na lista, né? Foi o que eu brinquei semana passada. Expectativa zero de ganhar por conta disso. Mas vamos ver o quanto a gente consegue subir, o quanto vocês que escutam o podcast ajudam a gente a subir. Então vai estar aqui em primeiro lugar na descrição do episódio o link para vocês irem lá, clicarem, votarem. Vocês podem escolher até 3 podcasts por dia para votar. Eu vi então que o Bom Dia Tech, por exemplo, nosso amigo Arthur de Vigier está participando. Vocês podem votar também. Se vocês descerem, vocês conseguem cadastrar, me parece, podcasts também que vocês queiram que façam parte ali da votação. Então, deem uma fuçadinha. Se vocês conhecem o podcast independente que está participando, dá aquela força. Como pode votar todo dia, tem para todo mundo, né? Então, a gente vai ser bacana ver isso aí. Já deu para ver o Área de Trabalho subindo legal de uma semana para cá. Obrigado a todo mundo que votou. E vamos lá, acho que até dia 13 de junho é uma coisa assim. Então tem tempo, mas vamos aí, né? Se você tiver uns minutinhos hoje, entre um feed e outro, clica, vota lá e a gente agradece. Isso aí. Agora, antes de eu começar com os follow-ups, eu quero comentar só sobre uma pré-pauta que a gente vai trazer aqui nos próximos episódios, porque a partir de agora eu vou passar a escrever pro 95Mac. Oficialmente foi anunciado na sexta-feira passada e ainda tô me acertando. E é a parte do ainda tô me acertando que a gente vai explorar aqui. Porque eu vou seguir fazendo tudo da Gigahertz, seguir fazendo tudo da Alura e, além disso, fazer as matérias pro 95Mac. Eu tenho um período fixo de trabalho, vou trabalhar à tarde e à noite para eles. O que eu achei até bom, porque eu concentro os podcasts durante a primeira parte do dia, a segunda lá com eles. Mas é claro que isso vai me fazer rever tudo a respeito da minha organização de produtividade. Ou seja, vai ter muita pauta aqui de agora em diante, hein? Nossa, se vai, Bia. Vai muito. E tem uma coisa que acho que especialmente vai me fazer mudar muito, é o seguinte. Agora eu vou ter que passar a ficar ligado 100% no que acontece em boa parte do dia e ficar sabendo imediatamente, se não antes de acontecer, para poder escrever rápido, publicar rápido, o que significa o quê? Notificações. Muitas Bem-vindo notificações. Ao meu clube. Então vai ser exatamente o contrário de tudo que eu vim construindo nos últimos anos. Eu tô empolgadíssimo, não tô reclamando. Vai ser muito legal e interessante, um desafio muito novo e diferente para eu poder topar. Até brinquei na fonte, né? Aos 40 anos você poder ter a oportunidade de fazer uma coisa totalmente nova. Não é todo mundo que tem a chance, né? Então eu mergulhei de cabeça com os 2 pés e braços, mas vai ser curioso ir descobrindo jeitos novos de ser produtivo e fazer todo o resto ainda caber nas 24 horas do dia e ter um topinho pra dormir. Né? Bem-vindo, então. Bem-vindo ao jornalismo hard news, né? Realmente, pois vai ter que reaprender algumas coisas, ajeitar a rotina. As primeiras semanas são um pouco caóticas, mas tem um podcast muito bom, tal de Área de Trabalho, você vai poder pegar umas dicas lá para se organizar e se adaptar à rotina nova. Tenho certeza que vai dar certo. As dicas lá são muito boas. Eu devia voltar a escutar desde o primeiro episódio quais dicas a gente deu aqui para eu me adaptar e falar, nossa, nada a ver, né? Só porque funcionava para você. Mas a gente vai explorar aqui. Eu vou contar com a sua ajuda, Bia, e a ajuda de todo mundo também, para ir vendo como a gente explora esse tema, porque, como você falou, assim, agora já temos pauta para mais 150 episódios no mínimo, porque é uma mudança gigantesca. E espero, com os meus trancos e barrancos aqui, poder ajudar também quem passe por situações
similares de um jeito ou de outro. Né? E eu vou te dar mais trabalho aí, porque a gente tá com uma ideia de um outro projeto aí. Já tô botando o Marcos pra botar a cachola pra pensar. Pois é, né? O prazer e a dor de não saber dizer não, né? Tô muito empolgado com isso também, mas cenas pros próximos capítulos. Não sacrifique seu sono, beba bastante água. Procure não sacrificar sua rotina de exercícios. Claro que no começo não vai ser tão rigorosa e tão restrita como era. Você tinha os teus horários certinho, né? Então provavelmente você vai ter que enforcar alguns dias, mas é normal. Aí depois, quando você sente que o trem entrou nos trilhos, aí você consegue colocar a atividade física, outros compromissos aí como queria antes. Então, mas o mais importante de tudo é sono e alimentação. Sim. Na minha experiência, quando você sente que você colocou o trem nos trilhos, aparecem os imprevistos. Mas, a hora que isso chegar, eu lido com isso também, né? Uma coisa de cada vez. Não vamos criar ansiedade, né? Que ansiedade também não é bom. Ainda não aconteceu, calma. Tem que trabalhar a arte de prever o imprevisto. Isso. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E sobre o papo de RSS da semana passada, o Paulo César criou uma conta e lá no Feedly, que você recomendou, né, Bia? Ele recebeu um e-mail automático do CEO do Feedly perguntando: você pode contar como é que você ficou sabendo aqui da plataforma? O que você espera alcançar? Eu leio, o e-mail automático, mas eu leio pessoalmente todas as respostas. Eu sei que você está ocupado, mas só eu falo alguma coisinha. E o Paulo César falou: obrigado pela recepção, fiquei sabendo do Feedly por meio da Bia Kunze, no podcast Área de Trabalho, mandou o link e falou que espera usar o Feedly para organizar melhor aí, acompanhar as notícias, os conteúdos também que realmente importam para ele, sem se sentir sobrecarregado. E ele agradeceu ao CEO, hein? Que é o Edwin. Edwin, welcome. Muito obrigada. Obrigada por procurar o Paulo, perguntar os motivos, né? Mas é interessante, né? Porque a gente falou isso nos outros episódios. A RSS tá em baixa, né? Sim. E outro dia entrei num site, assim, tinha um layout mais antigão, assim, aí eu vi aquele ícone laranjinha. Sabe aquele ícone de RSS bem antigo? Nossa, eu falei, puxa, aí me caiu a ficha, nenhum site tem isso mais. Não tem link para feed, nem nada. Claro que um serviço como o Feedly, né, você não precisa colocar direto o link do RSS, porque ele já está esperto bastante para, a partir do site, ele caça lá o XML e adiciona, né? Mas é curioso mesmo como isso virou uma coisa bem desaparecida, né? Sumiu totalmente. Antes todo blog tinha lá siga, assine o RSS, enfim, o mundo mudou, né? As coisas estão mais dinâmicas, mas a gente está aqui tentando nadar contra a correnteza, porque infelizmente a correnteza nos deixou mais improdutivos. Eu vou te dizer um site que tem esse botãozinho laranja. Adivinha, chuta qual é? Qual será? Gigahertz.fm barra feedback não, vocês podem mandar o feedback, mas gigahertz.fm. Tá vendo, gente? Olha a diferença, viu? Inclusive tem um feed que é o apanhadão de todos os podcasts, né? Super feed da Gigahertz. Super feed, exatamente. Então, e o pessoal pensa que podcast é YouTube, né? Então eu acho que a lei... mudou, né? Lei número 1 de qualquer podcast, gente, é feed, não é Spotify, não é, entendeu? É feed, não interessa, você tem o serviço, cada um tem o serviço do seu gosto. A gente fez até aquela pesquisa para saber como que as pessoas ouviam, né? Mas os dispositivos móveis são diferentes, sistemas operacionais diferentes, apps diferentes, nem todo mundo gosta de Spotify, eu nem tenho mais conta lá, eu tô no Pocket Casts aqui há um tempão, gente, então... E eu quero, embora o diretório do Pocket Casts ele ache diretamente pelo nome, você não precisa mais caçar link, feed, etc. Às vezes o podcast é recente, né, ainda não está no diretório, e você vai ter, assim, que catar o link lá e colar manualmente para funcionar, né? A briga sobre o que é ou não podcasts, dessa eu já dei um unsubscribe ali. E especialmente nos últimos anos que, no Brasil principalmente, né, sinônimo de podcast virou MesaCast no YouTube.
Você quer lançar podcast de vídeo, você lança. Quer lançar áudio, fala que é teatro, você faz. Quer lançar história em quadrinho, fala que é podcast, faz também. Eu desisti, tá bom. Tudo vale, vamos criar coisa, falar com quem a gente gosta e beleza, né? Mas mudou muito mesmo. E sobre o lance de RSS é curioso porque é de uma outra era, aquela dinâmica maior mesmo. E por conta dessa minha grande mudança de vida, eu aproveitei o quê? O último episódio do Área de Trabalho e fui atrás de todos os leitores de RSS que todo mundo recomendou, testei, baixei, ver qual é. Alguns eu já tinha conta, e foi engraçado porque a conta ainda existia, e tinha os meus feeds que eu seguia quando eu usava esse aplicativo há 15 anos. Uma viagem no tempo assim, nossa, aquele bando de Tumblr, né, que a gente seguia, essas coisas mais diferentes, né? Foi curioso fazer essa viagem no tempo. Mas sabe o que eu fiz, Bia? Rodei e caí de volta no Feedly. Eu tô usando o Feedly, pelo menos nesse primeiro momento, para poder fazer a minha triagem de notícias, etc. Boa. Vamos ver como isso evolui. Legal, e a gente vai acompanhar aqui a evolução do Marcos com o Feedly aí nos próximos episódios. Exatamente. Continuando aqui, ainda nesse assunto RSS, o Albert Klinsmann falou que o manual do usuário, um abraço pro Guedin e toda a galera, Abraço. o manual do usuário tem um repositório, não sei se pode ser chamado assim, que chama Lerama. Eu sei que é uma aplicação de código aberto. Lá ele cadastra o RSS de leitores do manual do usuário. Então, muita gente tem seu blog pessoal, né? E a gente tem uma comunidade legal lá, muita gente é dev, muita gente trabalha com IA. E especialmente no grupo do Albert lá, o IA na prática, né? Tem muita gente que trabalha com isso e tem blogs pessoais e que pegam as suas descobertas, já que a gente está todo dia aprendendo coisas novas sobre IA, né? A gente está aprendendo juntos, vai lá e compartilha. Então você pega lá o link da galera e você assina os blogs dessas pessoas também, é muito melhor do que virar refém da Meta e suas redes sociais, né? Então imagina, você entra no Lerama, recebe um feed de blogs pessoais e é bacana porque é a própria comunidade de colegas leitores, né? Suas visões de mundo, mas que tem interesses em comum. Então acaba se tornando uma leitura muito mais interessante, muito mais engajada, e você aproveita o melhor da internet, que não é necessariamente as redes sociais, né, gente? O melhor da internet são as pessoas. O melhor e o pior. Lembra aquilo que eu falei num dos primeiros episódios do Área de Trabalho? Isso voou, assim, foi citado em um monte de lugar. Eu falei que o melhor do YouTube, no caso do YouTube, mas isso vale para rede social, né? O melhor do YouTube é que qualquer um pode ir lá começar um canal e criar o seu próprio conteúdo. E o pior do YouTube é que qualquer um pode ir lá criar o seu canal e criar conteúdo. Mas dentro da comunidade do pessoal do Manual do Usuário, você já tem uma ideia, é um pessoal que tem um perfil parecido com o seu, interesses parecidos com o seu, mas as visões, claro, são diferentes. E aí o Albert continuou aqui, né? Eu achei a ideia maravilhosa, gosto muito de acompanhar os sites e blogs pessoais, isso também me estimula a escrever no meu, né? Então, bacana, seria legal se os colegas do Mundo Sem Fio, já que ele postou essa mensagem lá no nosso grupo, o Mundo Sem Fio, também participassem. lerama.pcdomanual.com. O Marcos vai deixar o link para vocês acessarem direto. Vocês que têm seus blogs pessoais, cadastrem lá, participem da comunidade do Manual do Usuário, é muito bacana. Sim, e recentemente o Guedin fez um dos episódios do podcast explicando o conceito do Lerama, falando sobre isso. Eu vou deixar o link na descrição também e um abraço pro Guedin. Legal. Continuando, RSS na pauta. O Gabriel Rosendo deu a dica do Niter para transformar o Twitter em RSS. Olha, lá na era paleozoica do Twitter, tinha um ícone de RSS, gente. Eu lembro disso, né? Todos os hominídeos que frequentavam o Twitter nessa época, você conseguia seguir por RSS. Muito louco isso, né? Se você já segue uma pessoa, para que você vai seguir o RSS, né? Não fazia muito sentido, né? Mas o tempo veio, os algoritmos começaram a eles decidir quem aparece na sua timeline, então o RSS se tornou importante. Então ele disse que antigamente funcionava super bem, só que desde as mudanças lá das APIs, ele não funciona bem mais. E não é só o Twitter não, tá? Todas as redes aí agora são inimigas de RSS, por quê? Eles não gostam de perder o controle da situação. Eles têm pavor quando o usuário domina o conteúdo que ele quer, porque aí ele tende a ser mais refratário àquilo que os algoritmos oferecem, concordam? Então, apesar de que vez ou outra atualiza aqui,
Tá aí a dica. Tem várias instâncias e a que ele estava usando era essa aqui, xcancel.com. Gostei do domínio, que interessante. Gente, outra dica para Twitter é listas, tá? Eu não falo muito disso lá no Twitter também, porque eu sei que tem gente que é dev lá do Twitter e tal, que me segue. Eu vou dar a dica, eles, por quê? Porque as listas têm muito menos propaganda, tá? E o algoritmo não interfere e fica em ordem cronológica, igual o Twitter raiz. Então entra lá, listas, aí você cria por categoria. Se você segue muita gente, vai ser um trampo, mas no meu caso eu faço isso há muito tempo. Mas vocês que não têm uma quantidade absurda de público, dá sim para vocês controlarem, e eu faço isso. Eu tenho as listas de biotech, eu tenho as listas de tech, e tenho uma lista só de memes, de piadas, porque eu também gosto de ver vídeos de gatinhos, mas eu uso essa lista de memes e gatinhos e etc. É a minha recompensa do dia. Assim, todo dia, bati minhas metas, Todoist 0, fiz todas as tarefas do dia. Aí eu relaxo um pouco, vou lá dar umas risadas, ver uns vídeos legais, assim, pra abstrair um pouco, né? Mas eu cuido muito do tempo, gente. Não tem problema você ver shitpost, tá? Todo mundo gosta de dar umas risadas. O problema é quando isso atropela o seu tempo, tá? O seu tempo que você deveria estar fazendo outras coisas, você fica só em shitpost o dia inteiro. Então, dá pra gente se divertir, dá pra gente ser produtivo, consumir o conteúdo que você realmente quer de pessoas que você não quer perder os posts, se você souber controlar bem. E uma das dicas é essa aí, o Nitr, para o Twitter virar RSS. Mas, como eu falei, se vocês têm Twitter, experimentem as listas, controlem as coisas por lá, que fica bem bacana de usar essa rede. Excelente, eu vou fazer esse teste, inclusive, porque, né, por conta dessa mudança, eu vou falar toda hora, mas a mudança nova, etc, etc, vai que é por aí que é a solução. Obrigado pela dica. E agora sobre newsletters, ainda nesse assunto, né, RSS, newsletters, o Gabriel também disse que não assina nada de newsletters por e-mail, sempre converte para RSS usando um dos dois serviços. O Kill the Newsletter, que eu esqueci da existência desse serviço, que é maravilhoso, e o Feed Your Email. Então, eu vou fazer isso e vou converter as newsletters para RSS, com certeza. E aí, você vai lá, ter o seu bom e velho feed, pronto, só assinar a newsletter como RSS e tá resolvido. Chega de newsletter nas inboxes. Ou esquecidas, né? Quanto mais conteúdo, melhor, mas não adianta nada se... vira ficar na gaveta e em poeira, né? E não mata o propósito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da galera hard, a galera do self-hosting, que tem uma comunidade bem empolgada com self-hosting. O Diego disse: o que me fascina está no fato de uma grande parte das aplicações disponíveis serem licenciadas como software livre e, de forma geral, sem propagandas. Bem lembrado. Sem planos de fidelização, apenas software de qualidade, e sem assinatura também, né, Diego? A praga da era digital moderna é assinar, né? Mensalidade. E fica mais focado em servir ao usuário. Um conceito de uma internet com mais serviços como a Wikipédia e menos jardins murados. Algo mais próximo do que o Tim Berners-Lee tinha em mente quando criou o HTML lá no longínquo ano de 1989. Pois é, e teve uma discussão muito interessante nos grupos aí essa semana justamente sobre AI também, que está aumentando esses muros. Sim. Né? A tendência das pessoas irem nas buscas, procurar um conteúdo, um tutorial, alguma informação, é a IA fazer isso para você e te entregar tudo mastigadinho. Então, você não vai ter sequer acesso ao trabalho do criador do conteúdo, da pessoa que criou o post, o blog, o tutorial, enfim. É um aumento da invisibilidade de quem cria os conteúdos, né? E teve gente lá que falou também, mas os sites hoje de tecnologia é tanta propaganda, pula em cima da tua cara, você não consegue sair, realmente. Mas conforme o que eu expliquei no grupo lá, produtor de conteúdo que não valoriza o próprio conteúdo e dá mais atenção para esses ads intrusivos, poxa, se nem ele dá importância para o trabalho dele, por que eu vou dar? Então eu não assino, não consumo esse tipo de conteúdo, não entro nesses sites de jeito nenhum. Então tudo é um equilíbrio, né, gente? Você tem que respeitar também o seu leitor. Eu sei que monetizar é importante, é o que paga as contas, mas nossa, quando você
pula uma janela na sua frente e que o botãozinho de fechar fica escondido de propósito, ou então é muito pequenininho, você erra o dedo e clica e abre o anúncio. Gente, isso aí é uma sacanagem muito grande, tá? Eu não volto nunca mais esse tipo de site. Então tem essa preocupação com as IAs aí, vamos ver, né? Nós somos criativos, a gente veio do mundo dos blogs ainda, a gente vai ter que achar um jeito mais democrático e que todo mundo saia ganhando. Mas que me preocupa, Marcos, me preocupa. Porque se hoje em dia as pessoas já não ligam para a fonte, aceita qualquer coisa, imagina numa IA que nem mostra a fonte para você, entrega lá o conteúdo que sim porque sim. É isso aqui porque eu acho que é. E aí? Preocupante. Essas ferramentas de resposta, né, que eles estão chamando, não é de busca, é de resposta. Tem agora passado a exibir qualquer fonte, link para você ir atrás. Elas têm melhorado também na questão toda de alucinação. Isso de fato tá melhor, tá mais confiável, o que não prescinde a pessoa ter que ir lá atrás, entrar no site, pesquisar. Mas ainda ninguém tem a resposta de como é que isso vai funcionar em escala, porque escala significa as pessoas em massa deixando de acessar o site para acessar esse buscador com a resposta e não tem o site porque não vai ter dinheiro para ter a resposta. Ninguém tem a resposta para isso ainda. Então, isso virou assunto porque o executivo da Apple foi lá ele deu um depoimento no julgamento de anticompetitividade do Google, de remédios, falando sobre aquele acordo que o Google tem com a Apple, que repassa o dinheiro de buscador do Safari para a Apple, e ele próprio falou, a gente está olhando para outras empresas que não são o Google, inclusive empresas de IA, para que isso passe a fazer parte do buscador do Safari. Isso derrubou as 8, 10% das ações do Google, né? Então até as empresas grandes estão se reconfigurando, tentando entender como é que isso vai fazer para funcionar, e os sites pequenos, que são o combustível, o oxigênio da internet, esses ainda ninguém tem a resposta de como é que eles vão se virar quando inevitavelmente todo mundo estiver usando uma IA para fazer pesquisa e não entra mais assim, 3% vai entrar no site, não sustenta anúncio com 3% do site, né? Então, difícil. Exatamente. A saída é o que a gente faz aqui também, nós temos parceiros, né, anunciantes que são serviços que a gente conhece, que a gente confia, que a gente realmente recomenda, e isso todo mundo sai ganhando, porque os ouvintes confiam, né? Nós temos credibilidade. Quem anuncia também tem a nossa credibilidade. Então, tudo é trabalhar o nome, gente. É criar um nome, é criar um legado, ter um conteúdo de qualidade. O seu nome tem que preceder o seu conteúdo, tá? A solução vai ser essa e a gente vai ter que debater bastante esse assunto aí das IAs para os produtores de conteúdo, porque é para ontem. É um problema que já está acontecendo. Sim, e especialmente na hora da renovação, né? Daqui a 10, 15 anos, quando novas pessoas forem tomar o lugar natural das pessoas antigas que vão se aposentar, não vão estar fazendo isso, né? Como é que você consegue... É a mesma coisa com podcast. Hoje em dia, começar podcast é difícil, né? Em relação a 10, 15 anos atrás, 20 anos, quando vocês começaram, né? Por exemplo, era outra coisa, né? Não então, tinha hoje em dia, audiência, né? Era um problema. A gente era o oposto do problema. Qualquer coisa a gente era pioneiro. Não interessa, o assunto é pioneirismo, mas não tinha ouvinte, né? Então, nossa, eu vibrava, tinha 2005, 2006, batia 5 mil downloads, assim, quando saiu o podcast. Era pro Brasil, naquela época, por isso que meu nome ficou consagrado, né? Agora, o que é 5 mil no YouTube, por exemplo? YouTube é vídeo. YouTube tem uma audiência que hoje em dia, gente, o YouTube já superou a audiência de canais abertos de TV, tá? Eu tô acompanhando o jornalista, o Ricardo Feltrin, ele tá trazendo informações sobre isso. Só não tem os dados consolidados porque a Kantar, que é a empresa que faz essas medições, ela não considera conteúdo fora de casa, só dentro do ambiente doméstico. Gente, vai pra rua, vai na alimentação de um shopping, é YouTube, as pessoas com fone de ouvido ali. Tem os outros streamings e tal, mas tem anos-luz de distância do YouTube para os demais, tá? Então, essa é a realidade. É YouTube, acabou. Nova mídia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é YouTube. Então, mais uma coisa que nós temos que aprender a lidar, né? É difícil você criar um canal novo, criar seja lá qual for, construir uma audiência, porque realmente é muita gente disputando a atenção do público. Então, cada época tem os seus percalços, né? Tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Os pioneiros têm as suas vantagens, suas desvantagens, e hoje em dia tem as vantagens e as desvantagens também. Não é fácil para ninguém. Sim. E a mídia se adapta a
possibilidade do público. Hoje em dia, com 5G um pouco mais difundido, eu sei que não é todo mundo que tem acesso, ainda não está tão pleno assim. Você não abre a torneira e sai 5G, eu sei. Mas está mais próximo disso do que de todo mundo ter um 2G, né? Então, quando antes a mídia social era imagem e texto e o podcast era um MP3 super levinho para exportar com 20 mega você fazia, ok, né? Hoje em dia dá para você fazer streaming ininterrupto de vídeo, seja no TikTok, seja no YouTube, seja onde for. Então, quem gera os conteúdos tem que migrar para isso, porque senão acaba ficando de fora, né? Pode fazer o melhor programa do mundo, falar para ninguém, não fecha a conta mesmo assim, né? Muito desse sucesso do YouTube, em especial aqui no Brasil, que as redes ainda não são lá aquelas coisas, os celulares também ainda tem uma gama aí de dispositivos de entrada, né? O algoritmo do YouTube, o código, vamos dizer assim, do YouTube, é muito bom para favorecer um dispositivo não tão bom com uma conexão não tão boa. É impressionante, às vezes você está assistindo uma live, a conexão está uma porcaria, mas o próprio stream regula isso e você consegue assistir relativamente de forma suave uma live. Sim. É uma coisa, você não vê isso nos serviços pagos de streaming e tal, que dá uma engasgada na sua internet, para e parece que não volta a assistir aquela série, assim, de repente para e não consegue mais retomar. Nossa, isso aconteceu muito com a Amazon Prime, me dava nos nervos, eu nunca mais assinei esse negócio. E é impressionante como tem uma diferença brutal do YouTube nisso para os demais. Né? O YouTube realmente, o Google realmente dá uma atenção e um valor muito grande, porque também é uma receita muito importante, né? Dentro de tudo que a Alphabet, né? Vamos dizer assim, né? A empresa, o pacotão de tudo que eles fazem, além das buscas, o YouTube já tem uma fatia importante ali. Então, é isso. É diferente, você falou, a Amazon é um bom exemplo, né? Que o negócio da Amazon é vender papel higiênico. A assinatura de qualquer outra coisa é junto pra você voltar lá e comprar essas coisas. Ao contrário, por exemplo, do YouTube, que sim, né? Ele, se você considerar o faturamento do YouTube dentro do faturamento inteiro do Google, é absurdo. Ele, no ano passado, foi 36 bilhões de dólares, né? A parte de anúncio no último trimestre foi de 10 bilhões de dólares. Ele sozinho já é um negócio gigantesco para competir com uma Netflix, né? Então você tem que fazer direito. E a Netflix é outra, né? Que, assim, o negócio deles é esse. Eles ligam muito para a parte de qualidade, eles modulam muito bem a qualidade, adapta rapidinho, o 4K já aparece logo, se a conexão ficar meio mais ou menos, já troca de novo, né? Então isso é muito bom deles também, porque é o negócio deles, né? Vamos lá, prosseguindo a nossa pauta, temos um assunto bem interessante aqui para discutir, que o professor Adolfo Neto trouxe para mim hoje de manhã. Eu já consegui ouvir e acompanhar antes da nossa gravação, que são 2 psicólogos que não gostam da abordagem do Jonathan Haidt. Então vale a pena escutar, é uma opinião diferente, toda opinião, toda divergência é válida, então eu já acompanhei. Ele também mandou um resuminho, né, da IA, que ele pediu para a IA resumir. Mas para a gente, de forma bem objetiva aqui, né? Tempo de tela não é uma boa métrica. E realmente, os estudos científicos hoje, quando você fala, telas são ruins para crianças, pipipi, popopó, sim, mas quanto? Qual que é o limite? Ninguém sabe. Os estudos não têm nenhum consenso a respeito disso, tá? As crianças são diferentes, os pais são diferentes. Tem pais mais duros, assim, mais próximos da criança, assim, no sentido de acompanhar o que ela consome, tem outros que não estão nem aí. Então, não é só o tempo, é o que é consumido, né, a qualidade, as estratégias também para lidar com a emoção sem usar telas, né, o crowding out, né, que outras coisas podem ser feitas no contexto familiar, ao invés de gastar tempo na tela, e a comunicação, né, como falar do uso responsável online. Então, bem interessante, vale a pena vocês acompanharem, quem leu A Geração Ansiosa e os outros trabalhos do Jonathan Haidt. É uma discussão legal e é um conhecimento novo que a gente está construindo ainda. É um tema em construção. Telas, crianças, redes sociais e adolescentes. Não é fácil, gente, mas vale a pena acompanhar lá. E eu gostaria de saber da opinião de vocês, ouvintes, principalmente vocês que têm crianças e adolescentes em casa, como é que enxergam isso e o que acham dessa opinião desses 2 psicólogos que divergem um pouco do que o Jonathan Haidt fala.
Eu gosto que a gente está chegando numa parte da maturação da conversa que abre espaço para isso, né? Porque se você pega o começo, ele apareceu como o livro do manifesto anti-tecnologia para crianças, o mundo está perdido. A gente repercutiu, a gente fez um episódio inteiro especial sobre o livro, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser acompanhar. E eu, lendo o livro, fui bem crítico da forma como ele abordava e trazia algumas sugestões de solução que eu não via como solução, né? Isso, e o Michel Desmourget, lá dos Cretinos Digitais, saiu um outro livro dele, que tem um título parecido que eu esqueci, eu só baixei a amostra na Amazon por enquanto, mas temos atualizações, então, já do próprio autor lá da geração de Cretinos Digitais. Esse título é maravilhoso, porque a gente nunca esquece, né? E é isso que eu acho que é interessante, porque quando o livro apareceu, primeiro, tô falando do Jonathan Haidt, né, não do Desmourget, né? Teve uma migração grande e aí a conversa ficou polarizada em ele está certo, ele está errado. Mas não precisa ser uma coisa ou outra. Agora a gente tem o quê? 2 outros psicólogos que estão falando assim, a intenção está certa, o como está errado. Eles concordam que é um problema, mas trazem alternativas para a solução. Eu acho que é aí que essa conversa vai evoluir. E não ficar só no Haidt está certo, o Haidt está errado. Ele está exagerando. Não tá. Sim, mas a gente está discutindo o sexo dos anjos. Tem que discutir. E agora? Agora que a gente tem essa informação, o que a gente faz com ela? Como que a gente atua? Se não é isso, é o quê? Então, né? E essa discussão, acho que foi muito em cima disso, o que é excelente. Porque a partir da premissa de que tem que ser feito algo, a gente pode explorar o que é esse algo. Ao invés de falar só tá certo, tá errado, 0 ou 1. Gostei bastante do vídeo. Obrigado ao professor Adolfo Neto por ter mandado a dica. Eu vou deixar na descrição. Vale a pena separar coisa de 1 horinha aí pra dar mais piada nesse texto, nessa conversa. Perfeito. E toda essa discussão aí, eu acho que já cumpriu o objetivo. Aí o próprio Jonathan Haidt sendo best-seller, né, na Amazon, no New York Times, e os psicólogos divergindo, já trouxe atenção pro assunto. Eu acho que uma coisa que era completamente ignorada, agora virou assunto, já chamou a atenção dos pais. Acho que isso é o mais importante nesse momento, né? Saber que tem um problema aí. Não é assim, não é esse oba-oba, não. Exatamente. A seguir, a gente vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é sobre autodidatismo. É um papo que a gente já teve aqui algumas vezes. Eu até compartilhei aqui a minha dificuldade com autodidatismo. Eu estava até conversando com o Rambo essa semana a respeito disso também. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus ao fim da assinatura do plano anual, se você for em expressvpn.com/adtrabalho. Se você, assim como é o caso da Bia, tem uma vida muito móvel, depende muito de Wi-Fi que você não controla, para não gastar os dados do operador, você acaba usando o do shopping, o do hotel, o do avião, né? Nem sempre o Wi-Fi é de graça, mas sempre os seus dados pagam pelo menos uma parte aí dessa conexão. E é aí que entra a ExpressVPN. Você pode ativar a ExpressVPN, rotear os seus dados pelos canos impenetráveis criptografados dela, e nem ela tem acesso aos sites que você está acessando, os servidores, por quanto tempo, a partir de onde você veio, para onde você está indo, quem você é, o que é excelente para a sua privacidade. Afinal, esses dados são os seus. E dependendo do país que você usar para rotear a conexão por meio da ExpressVPN, se você for acessar um streaming, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo aqui do Brasil. Eu uso isso com muita frequência, especialmente no Max, que tem muita coisa lá fora que faz parte aqui do que eu gosto de ver, né? Então você pode ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no computador, no roteador de casa direto, se você quiser, na Apple TV, que tem suporte nativo já faz um tempinho. Faz o seguinte, vai em expressvpn.com/adtrabalho e testa, vê como é fácil. E se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus depois de testar, 1 mês de graça ainda por cima, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/adtrabalho. O link está na descrição para facilitar. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigada ao pessoal da ExpressVPN por acreditar no Área de Trabalho e fazer os nossos ouvintes terem conteúdos do mundo inteiro em sua casa, na palma da mão ou para sua família. Obrigado. E vamos lá. Pintou em qual dos grupos foi essa conversa sobre autodidatismo que eu achei excelente? Ou foi o Produtividade Móvel ou foi o Mundo Sem Fio, eu acho. E se eu quiser entrar nesses grupos, como é que eu faço? Você vai mandar uma mensagem para mim no Telegram, @BiaCunze, e fala, Bia, me manda o sacolão de links lá, que eu uso lá o Expander, já manda para vocês todos os links dos grupos, do canal no YouTube, do canal
do Garota Sem Fio, do Área de Trabalho, tá tudo lá no sacolão de links, tá bom? Excelente. E pintou por lá a dica do curso de Ciência da Computação, oferecido pela Universidade Livre Brasileira. E eles colocam o curso como uma educação completa em português, focada em conceitos fundamentais, né? O currículo é estruturado com conteúdos de universidades brasileiras e como um lugar ideal para você, quem é autodisciplinado, eles falam, né? Por conta dessa parte do autodidatismo, que estão atrás de suporte comunitário. O link é do GitHub, o link vai estar aqui na descrição do episódio. E a Lorraine falou o seguinte: como atuante da área, eu posso falar, né? Bacharel em Ciência da Computação, aluna de disciplina isolada de pós-graduação do ITA em 2016, futura aluna especial do mestrado da Unifesp, também em Inovação Tecnológica. Ela falou o seguinte: digo que a ciência tem que ser democratizada, muitos que não têm bacharelado em computação são autodidatas, têm iniciativas como a Universidade Livre Brasil em computação e matemática. E para programar, ela fala, realmente não precisa de um bacharelado. Ela fala, fiz o bacharelado porque eu queria entender mais sobre computação, e isso estava restrito às universidades. Nas disciplinas isoladas do ITA, eu conseguia assistir às aulas porque fazia parte do meu trabalho, por ser perto do meu local de trabalho. Atualmente, o ITA parou com essa modalidade para quem tivesse um nível superior, só para alunos de uma outra pós-graduação, e continua tendo aulas só durante o dia, o que já impede para alunos que trabalham. Já a Unifesp, as disciplinas são à noite ou aos sábados pela manhã, permitindo que quem trabalha, faça ali pós-graduação. É um mestrado profissional, mas os mestrados acadêmicos são majoritariamente durante o dia, com bolsas com valores baixos para quem tem um diploma. Por isso, muitos optam por atuar no mercado que se dedicar, né, à academia, exceto quem pode ter a ajuda de familiares. Ela fala que tudo isso mostra como o conhecimento ainda é elitizado, ao invés de ser democratizado. E que enquanto não houver iniciativas para democratizar o conhecimento, enquanto for mesmo visto como superior, ao invés de algo natural para a sociedade, a própria sociedade vai se afastar dele. Super interessante e profundo esse ponto de vista. Né? Não, perfeito. Lorraine é uma deusa, maravilhoso o ponto de vista dela, e ela sempre dá insights ótimos lá no Mundo Sem Fio, no Produtividade Móvel, e ela está coberta de razão. Tudo que ela falou é isso mesmo. E, gente, se você tiver que desenvolver uma skill hoje, 2025, né, maio de 2025, é a autodisciplina, tá? Porque vai te trazer um superpoder maravilhoso, você vai poder correr atrás de qualquer coisa, tá? Por isso que eu falo tanto em foco, em produtividade. Tem o projeto lá, Work and Study With Me, eu faço esse compromisso de ir lá estudar com vocês fazem esse compromisso também. Nem sempre as pessoas podem acompanhar ao vivo, porque o meu horário é 7 da noite, né? Mas tem muita gente que vem depois da meia-noite, acessa de madrugada, eu vejo pelos números lá, né? Que acompanha depois, ó, a live. Então são pessoas tentando criar uma rotina de estudos, porque como eu sempre falo, o segredo é um pouquinho e todo dia. E você se ensinar a aprender, a estudar sozinho, a aprender coisas novas, usando seus próprios recursos, isso é maravilhoso demais. Mas você tem que ter foco e disciplina, e isso é um hábito que se constrói aos poucos. Não é nada impossível, mas exige um tempinho. Tá? Como todo bom hábito que você quer construir, vai te tomar um tempinho. Então, perfeito, sigam isso e vejam o que a Lorraine falou, é perfeito. Você pode começar um trabalho novo. Isso tem muita gente, sabe, Marcos, aqui fora do nosso podcast e tal, quem me procura, quer aprender programação. Primeiro eles falam, eu quero trabalhar na internet, quero montar meus horários, né? Tem um subemprego aqui, trabalho escala 6x1. Falou, tem por exemplo, a Lura, né? Tem ótimos cursos lá. Você pode começar aprendendo lógica, que é o básico para programação. Aí você já descobre também se é a tua vibe ou não, né? Todo mundo, tem muita gente que descobre que não. Isso aqui não é a minha vocação, vou para outra coisa. Mas eu descubro isso a cada 6 meses, como se fosse inédito. Começa com uma linguagem mais fácil, um Python, ou então um Java, que tem maior empregabilidade, sei lá, depende do seu objetivo, né? Começa de forma autodidata, você cria o seu horário, separa uma horinha todos os dias. Ah, mas é 1 hora. No final da semana você estudou 70 horas. Pensa, 7 horas. Pensa nisso. Bom. Deixa eu corrigir de novo. Quer fazer de novo? Ah, mas é só 1 hora por dia, é o horário que eu tenho. Pois é, mas é 1 hora por dia, aí passou a semana você estudou 7 horas. Pensa, 7 horas, é 7 horas que você não ficou lá no doom scrolling, na tela infinita lá dos feeds das redes sociais. É uma coisa que você está construindo para você.
aprender uma linguagem de programação, aprender um idioma, estudar para o Enem. 1 hora por dia você já faz muita coisa, gente. É um tijolinho que você coloca ali todo dia para no fim do ano você já ter sua casa erguida, tá? Então desenvolvam. Autodisciplina é muito importante. Procurem desenvolver essa habilidade. E nesse link do GitHub sobre esse curso, eu vou deixar aqui para quem quiser acessar, tem algumas coisas que eu sempre vejo em cursos voltados para quem quer aprender por conta própria e que, pela frequência que eu vejo, deve funcionar. Que é o seguinte, primeira coisa, comunidade, né? Você, mesmo estando aprendendo sozinho, se envolver com outras pessoas ou na mesma situação que você ou que já passaram por isso e estão dispostas a te ajudar nessas etapas. Então, eles têm, por exemplo, um servidor no Discord para as pessoas poderem interagir, tirar dúvida, falar a respeito do curso, e, enfim, né? Tudo que está ligado e expandindo a partir disso. Outra coisa, eles também falam ali no GitHub mesmo, tem técnicas de estudo, organização, aprendizagem, coisa que a gente sempre comenta aqui, porque é importante mesmo. Isso está super ligado, você saber se organizar e tirar o máximo proveito do tempo pouco que você tem livre para poder fazer isso e fazer por conta própria, sem tropeçar no meio do caminho. Excelente. Fala sobre Git e GitHub, né? Tem que conhecer as ferramentas e também tem conteúdos que falam a respeito disso. E tem até na parte do currículo as dependências entre os assuntos, o que é obrigatório, as etapas também, tudo dividido bonitinho, circuito digital, matemática discreta, depois segunda etapa cálculo, álgebra linear, quais são os pré-requisitos para fazer isso e vai evoluindo por todas as etapas. E especializações também, vai computação gráfica, embarcados, né, para quem quiser trabalhar aí com assembly, sei lá, ciência de dados. Então, super interessante também, como demonstrar meu progresso. Outra coisa, compartilhar o progresso. Isso parece besta, mas pelo que eu vejo, o Paul Hudson, por exemplo, que tem aquele curso dos 100 dias de Swift, ele fala, terminou a aula, terminou a lição, compartilha. Conta para o mundo, mesmo que seja para ninguém, mas mostra para você mesmo que você tem algo para mostrar de resultado do tempo que você está investindo e que você conseguiu completar, seja uma tarefa intermediária ou difícil e que há uma semana você não tinha nem ideia do que estava falando, agora você está fazendo sozinho, né? Esse tipo de coisa ajuda muito. E também eles falam sobre o Clube do Livro, para você seguir expandindo, indo além do conhecimento que está no curso, das matérias do curso, e indo além, né? Que daí que você vai se diferenciar, porque o curso todo mundo faz. O que não é obrigatório é o diferencial. Até onde você está disposto a ir além, leitura complementar, livro, outros conteúdos, isso ajuda bastante. Então, esse guia do GitHub, na verdade, sim, ele é um excelente guia para tudo de autodidatismo. Incluindo, nesse caso aqui, porque tem os cursos sobre isso, essa parte toda de ciência da computação. Mas muito interessante, achei bem legal a iniciativa. Muito bem. Agora, Bia, o cantinho do tablet aqui do episódio, eu vou botar um sininho. Sempre que for falar de tablet, eu vou tocar um sininho agora. Porque o Edson Nakano deu a dica do Magic Notepad, que é da XP Pen, ou XP Pen, e pintou um vídeo no canal do André Martins. Ele falou, achei o tablet que eu sempre quis, e tudo muito interessante. É um dispositivo que você olha para ele, até ele funcionando, você vê que ele é feito para ser espartano. Não vai comprar achando que vai ser um iPad. Mas esse é o objetivo, por outro lado, né? Eu achei bem interessante. O que você achou? Nossa, várias pessoas, inclusive, me mandaram depois do Edson, né? Mandaram esse mesmo link. Achei curioso isso, porque realmente chamou a atenção do pessoal. Porque é um tablet focado em substituir um caderno, vamos dizer assim. É para ser um caderno, tá? Então, nesse vídeo do André Martins, ele fala que a empresa reembolsa a taxação caso ela ocorra, então já achei isso bem interessante, né? Então, é focado realmente em ser um caderno, tomar notas ali, estudar, ler PDF, anotar PDF, consumir um pouco de mídia. O hardware é super simples, tá? Consome pouca energia, a tela é fosca e texturizada, o que é bem interessante se você quer usar como um caderno, né? Dá uma textura mais próxima. 11 polegadas, tá? A cor, ele não é e-ink, mas ele é um LCD que imita um e-ink colorido. Então ele tem as cores mais lavadas, assim, mais naturais, que dá a impressão que você está lendo um e-ink. Então não vai, assim, atiçar a sua retina como um LCD puro, né? Com brilho no máximo, costuma fazer. Então, tem a canetinha, já vem com a canetinha, Android 14. Eu acho ainda
o preço um pouco alto pelo que oferece, Marcos. Eu não sei se você teve essa impressão também. É R$399, né? Eles tem uma loja aqui no Brasil que tá, não sei se representa, são eles mesmo, mas tá com 33% de desconto saindo pela bagatela de R$3.000. Pesado? O dólar não tá muito acessível. Temos que confrontar isso, né, gente? Tudo agora em dólar tá bem pesado. Sim, eu achava que ia ser bem mais barato pela proposta de ser justamente aquela... E ele tem assim, a tela, por exemplo, tem 3 modos. Tem o modo de cor normal, como se fosse um tablet, porque afinal e esse modo dessa e-ink simulada, né? Aí você pode escolher e-ink colorida ou e-ink preto e branco. Então, essencialmente, é um tablet. E um tablet por R$3.000, bacana. Você pode comprar para usar como tablet. Maravilha. Mas eu esperava que ele seria um pouco mais barato pela proposta que ele tem, o público... Não o público assim, que não tem grana para comprar, não é isso. O perfil de uso que eles querem atingir, que é quem de propósito não quer comprar um Galaxy Tab ou um iPad, que seja, né? Quer comprar um Remarkable, que também custa caro. Mas ainda assim, né? Gente, não tá fácil. Complicado, né? Você não vai querer desembolsar R$3.000 por esse hardware. Infelizmente, essa é a verdade. Né? Ele tem uma coisa que você curte, né, Bia? Que a caneta não é de carregar. A caneta é a caneta. É a caneta, né? Exatamente. Tela fosca, texturizada, pode ser um diferencial também, mas aí você bota uma película, também resolve. Uhum. Sim, e uma função bem legal que o André explora no vídeo é o seguinte, você pode usar como, antes do tablet ser um iPad, o que chamava de tablet no mercado é a tal da mesa digitalizadora, que você espetava ali no computador, o Wacom, com a canetinha, você escrevia ali na base, no tablet, e aparecia na tela, não estava escrevendo direto no dispositivo, né? E você tem a opção de usar esse, como é que ele chama aqui? Magic Notepad, como uma mesa digitalizadora, espetou no computador. Isso eu achei super interessante. Né? Legal. Mas mesmo assim pesado. Pesado, gente. Mas tá aí, fica a sugestão. Eu acho que tem ainda um mercado de nicho, né? Estudantes, principalmente, que podem querer esse tipo de dispositivo, mas por esse preço o pessoal vai preferir pegar um S6, por exemplo, que tá R$1.800. Né? Um Samsung Galaxy S6, tem a caneta, um Android Full ali, um hardware muito bom e que os estudantes amam. É um excelente tablet para quem faz faculdade, para quem tá na escola, então... E não quebra o porquinho, né? Sim, pois é. Exato. Agora, Bia, temos um vencedor, né? Opa! Gustavo Lombardi mandou muito bem. Eu tenho brincado aqui, por conta do jailbreak do Kindle, eu falei, quero ver quem vai ser a primeira pessoa a rodar um episódio do Área de Trabalho no Kindle, mesmo que não toque o áudio, né? Só dá play e vamos ver o que acontece. Aí ele mandou, trago aqui o último episódio do Área de Trabalho e até a gravação, o vídeo no YouTube do último ADT rolando no Kindle. Ele fala que não conseguiu fazer funcionar o som, até conectou o fone de ouvido por Bluetooth no sistema original da Amazon, mas não funcionou dentro do Alpine Linux, que ele está rodando o vídeo. Aí ele fala, fiquei também feliz por ter te convencido, Bia, a fazer o jailbreak. Tá muito curioso para saber como é que você vai customizar, usar seu Kindle melhor no futuro. Mas olha, Gustavo, mandou muito bem. Sensacional. Adoramos os prints ali, as imagens, e o desafio foi vencido. Excelente, gostei muito. Você teve tempo de fazer jailbreak no seu Kindle? Tempo ou coragem, né? Não sei, nessa semana? Não, é tempo mesmo. Nossa, eu tô envolvida em um monte de coisa aqui, eu tô bem em meio de semestre também agora, e prova, mas assim como fazer o meu mini NAS aqui, né, eu quero fazer um servidorzinho aqui, é um plano que tá na minha bucket list, agora tá o jailbreak do Kindle junto, então vai ficar pras férias. E falando em NAS, próximo episódio a gente vai ter um segmento dedicado a isso, porque tem tanta pauta hoje que não coube, que a gente quer dar atenção e o tempo necessário. Obrigado a todo mundo que já discutiu, mandou link, tá no radar, só não vai caber aqui hoje, porque temos mais coisa para trazer aqui. Exatamente. A gente brincou semana passada das formigas no Kindle, as invasoras, e a Edson Nakano falou, não é só no Kindle, tá? Eu tenho um Echo 5, então aparentemente é coisa da Amazon, que já foi invadido 2 vezes pelas formigas, a última nesse mês ainda. Ele fala, como é sempre no inverno que isso acontece, acho que é por causa do calor do equipamento. O Amazon tá usando chiclete para colar as peças internas. Mas junta a formiga e não aparece nenhum gato sentado em cima. Acho que não é esse o motivo, não. Bem observado, hein?
Seguindo a nossa pauta aqui, mais uma notícia interessante que eu ainda não testei, mas já vou jogar para vocês aqui. Eu fiz a atualização essa semana do meu smartphone para One UI 7, que finalmente saiu, bagunçou meus menus. Então, eu não consegui testar a contento essa novidade da Evernote, que é a transcrição com IA, né? Dentro do app standalone, com 3 jeitos de se escrever, né? Fazer um upload do arquivo, ou então gravar diretamente um áudio, ou então jogar um link. Então, já passo a dica para vocês aí, olha, tudo ganhando transcrição com IA. Eu confesso que eu estava usando mais o do próprio Samsung Notes aqui, que funciona bem, mas claro, eu vou testar do Evernote aqui também. E eles, inclusive, fizeram uma ferramenta web de transcrição que dá para acessar. Vou deixar o link na descrição aqui. Então, tanto dentro quanto fora do Evernote, eles estão usando, chama AI Transcribe. Eles colocaram como nome de produto. E o fato de você poder colar link é super interessante, super útil, né? Pode transcrever... Bom, sobe um vídeo. Eu não testei YouTube especificamente, né? Mas até se for local, você sobe MP4, move, gravação de Zoom, com reunião do Zoom, por exemplo. Olha que coisa perfeita para você colocar no Evernote junto com as notas que você já gerou. E eles até estão também colocando... Anunciaram junto desse IA, que eu achei curioso, conversão de imagem de texto para formatos tipo JPEG, PNG. Então, nota escrita à mão, você poder extrair esse conteúdo e dar destino para isso. Eles dão suporte, né? Arquivos de até 100 mega ou então de 1 hora de duração. Então, talvez, dependendo de como é que for, né? Ou quebra arquivo, ou salva numa qualidade pior, ou os dois, né? Mas ainda assim, super bacana ver Evernote trazendo agora. Aumentou o preço, ficou um tempão, né? O pessoal reclamando, etc, etc. Agora eu vou começar a colocar algumas coisas que justifiquem, talvez, o aumento do preço. E eu vou testar, até porque o Evernote sempre foi muito bom em reconhecer escrita cursiva, tá? Então, faço busca lá, ele acha na minha escrita cursiva. Na hora de converter cursivo para texto digitado normal, sempre fez muito bem. Então, tô com uma expectativa aí. Quero que vocês testem também e contem para mim lá no Telegram, @BiaCunze, quem testou, o que achou. E para a gente fechar aqui o assunto IA, quero compartilhar com vocês um artigo muito bom do Peterson Alves, chamado No Mundo de IA, conteúdo gerado por humanos será ouro. Esse artigo é um alento aí no meio de tanto conteúdo fatalista e apocalíptico sobre IA e empregos, né? Vale a pena vocês verem esse outro ponto de vista aí, que é bem interessante. O Peterson trabalha com isso também. Então, vale a pena conferir o artigo. Agora, Bia, você perguntou, né? Vocês que ensinam, atualiza a gente aqui, né? Notaram já a diferença no desempenho de alunas, de alunos, em termos de notas, comportamento, socialização, isso no contexto de telefone, na sala de aula, né? E a conta eu mesmo... Que não sou eu nem você, né, Marcos? Exatamente, né? Vamos fazer a distinção. Foi a conta. Eu mesmo falou assim, sim, para as minhas disciplinas foi um simples divisor de águas. Imagina assim, os preguiçosos e medianos que corriam a 40 km por hora agora estão perdidos e não sabem o que fazer. Como fazer? Porque ficaram anos-luz atrás dos interessados. Já não enxergam mais os alunos interessados no horizonte e os interessados adquiriram superpoderes e expertise além do que poderia absorver. Falou que tá um caos sem precedentes. Imagina o universo 51, só que com humanos aborrecentes e limitless. Mas, como toda a teoria do caos, isso se ajusta com o tempo. E eu volto a falar que a gente estava precisando dessa sacudida nesse negócio de telefone em sala de aula, tá? Volta e meia eu vejo posts assim, de pessoal trazendo origami em sala de aula. Gente, origami em sala de aula. Muita coisa legal, assim, o pessoal tá inovando. Na verdade, inovando, assim, é um termo exagerado, porque é um resgate aquilo que todos nós fazíamos em sala de aula quando éramos crianças, né? As brincadeiras voltam a ser de papel, volta para o mundo físico e deixa um pouco o mundo de rede social e games e etc. Afinal, escola é para aprender e para socializar, né? Agora, para te finalizar o episódio, você fez teaser por algumas semanas aqui a respeito de uma reformulação que você estava fazendo no seu telefone para virar uma central móvel de produtividade. Estou muito curioso para aprender com você como é que você veio fazendo isso. Você até mandou para a gente falar aqui ao longo dessa semana
dois vídeos, na verdade, sobre dispositivos. Um é um telefone chamado Minimal MO1, que roda o Android 14, e no review é interessante, fala assim, ele traz uma fricção suficiente para ser difícil de usar e você querer ser produtivo, mas não é um brinquedo. Uhum. E ele fala que o e-ink é muito curioso. O e-ink é meio ruim se comparar com o Kindle. Ele tem até um botão específico para você dar refresh na tela ali, para destravar uma tintinha que tenha ficado ali meio presa. O teclado físico, a barra de espaço é meio mais ou menos. O sistema é meio lento para pegar a digitação. Ele até descorrige palavras. Se digita certo, ele corrige para a palavra errada. Mas ele falou assim, tudo isso que eu vi de problema, eu tenho fé que a empresa vá corrigir. Então, mesmo assim, eu estou recomendando. E ele, o autor do vídeo, né? E é um produto que custa $400. Na verdade, custa 500, está com desconto por vai saber quanto tempo, de $400. Uhum. Eles vão atualizar o sistema no começo de junho com muitas dessas correções que ele falou no vídeo. E é interessante porque o autor do vídeo, eu não conheci ele por nome. O autor do vídeo é o Mr. Mobile, que é o Michael Fisher. Nossa, eu sigo ele há trocentos anos. Ele já falava de mobile, de palms e etc. há muito tempo. E ele tem, aparentemente é dele, aquela empresa que fez uma capa tecladinho físico pro iPhone, acho que saiu pro Android também. Então, especialmente a parte do teclado físico, ele tem propriedade para falar disso, que ele fez um negócio inteiro do zero a partir disso. O espaço aqui é meio molenga, né? Então ele tem esse olho voltado para isso. Mas o dispositivo, ele é quadradudo, com esse teclado, parece um BlackBerry, né? E a tela de e-ink, um sistema super simples para você só fazer o que você precisa fazer e beleza, sem navegação, sem rede, sem vídeo, é só, entre aspas, trabalho, né? Achei interessante. E você também mandou o vídeo do JV Schultz, que falou, meu iPhone de ultrafoco. Ele falou, até como eu consegui me livrar do meu vício de telefone, muitos ajustes que a gente até chegou a comentar aqui que dava para fazer. Eu tô passando por cima muito rápido, porque dando essas dicas pro pessoal, para quem quiser ir atrás, que eu quero mesmo saber de você sobre o seu telefone de ultrafoco. Afinal, dá para fazer perguntas para você e não pros vídeos a respeito disso. Então, diga lá. O James Scholes é o meu nerdzinho favorito do YouTube. Eu já falei dele outras vezes aqui, né? Ele faz uns conteúdos bem... Ele é um nerd, bem nerd mesmo, e ele ultrapassa todos os limites, assim. Ele é um cara muito focado, né? No que ele quer, busca de desenvolvimento pessoal, como programador, tem as iniciativas dele, tem a empresa dele, tá criando uma rede social, ele e o sócio dele. E ele nasceu em 2004, uma coisa assim, ele é muito jovem ainda, né? Mas antes de falar disso, tá surgindo uma série de... Como é que você chamou? Smartphones simples. De ultrafoco? Sim. Esses smartphones mais simples. Assim, e você falou bem que lembra um BlackBerry, porque quando eu vi, eu lembrei na hora do BlackBerry. Para quem não se lembra ou não viveu isso, o BlackBerry tinha um teclado físico, tinha fãs ardorosos. Era um teclado muito eficiente, apesar das teclas serem pequenininhas. Você ganhava uma agilidade naquilo que era uma coisa absurda. Muito popular no meio corporativo. E ele realmente, ele era avesso à diversão. Nada que fosse de mídia, essas coisas funcionava direito nele, mas no resto ele era brilhante para abrir documentos. Mas ele era essencialmente para você usar o BBM, que é, vamos dizer assim, o WhatsApp do BlackBerry. O WhatsApp não, era mais o Teams do BlackBerry, porque era a rede própria, né? Tinha uma tunelização, ele usava a rede própria, criptografada da BlackBerry. Então você podia falar com seus colegas de trabalho, ali era uma rede corporativa, assuntos sensíveis da empresa, sem problemas nenhum. O Obama era muito fã do BlackBerry dele, chefes de estado usavam, grandes CEOs usavam BlackBerry, não sei como é que tá isso hoje, mas ele era muito focado, tá? E eu tô vendo esses dispositivos, esses smartphones buscando, assim, um período raiz aí da vida dos smartphones, né? Que era menos diversão, menos algoritmo e mais trabalho, né? Eu só acho que o preço não está acompanhando, né? Porque basicamente o que eles estão pegando é Androids para capar, tirar funcionalidades e entregar isso com um dispositivo focado, vamos dizer assim. Poxa, mas isso tinha que ser refletido no preço, né? Porque 400 conto, achei legalzinho tudo, mas assim como aquele tablet lá, eu acho que não vale isso, né? Então, sei lá, eu acho que é meio hype isso também, né? Querem pegar um público aí que... sei lá, que tem mais dinheiro, assim, disposição para abandonar, não vai deixar de ter
o seu iPhone, o seu iPad, o seu MacBook, sei lá o quê, mas quer pegar esse pessoal que quer... Tá, para comunicação vou usar isso aqui e não isso aqui. De repente seja esse o público-alvo, né? Não sei. Mas o fato é que eu comecei a colocar o meu smartphone, deixar ele mais com um foco mais produtivo também. E esse vídeo do James Scholes veio bem na época que eu tava fazendo isso também. Falei, nossa, que coincidência, né? Então vamos trocar umas figurinhas aqui. Vamos ver se o que eu tô fazendo no meu vai bater com o que ele tá fazendo no dele. Mas ele ganhou de mim, tá? Ele é muito mais nerd que eu. E ele faz umas coisas que eu fiquei assim, não, calma, peraí. Tá, vamos lá. Eu tô com o Galaxy S22 Ultra, pra quem não sabe, tem a canetinha e tal. Agora atualizei ele com a One UI 7. Ai, que mudou os menus e os ícones e as funções de lugar. Isso tá me deixando meio louca, mas eu sei que é uma questão de tempo, tá? Mas o meu objetivo em deixar ele mais espartano, vamos dizer assim, é evitar distrações para começo de conversa, fugir das armadilhas dos algoritmos. São aquelas notificações, né? Aqueles baits lá que chegam para você clicar e fazer uma coisa que você não pretendia fazer no momento. Então, isso eu considero armadilha de algoritmo, tá? E prender o meu foco a partir de atalhos, widgets, naquilo que realmente importa. Então, não se preocupem, gente, vai ter vídeo que eu tô refazendo tudo, que mudou a MIUI 7, mudou tudo, tô refazendo os vídeos aqui. Ai, meu Deus. Então, vai ter print, vai ter vídeo, vai ter minhas explicações lá, porque acho que isso é mais compreensível se eu fizer algo mais dinâmico, tá? Então, para começar, a primeira estratégia é o visor, tá? Então, eu uso muito modo escuro e eu percebo que isso dá um... Como é que eu posso dizer? Dá um conforto maior no uso em qualquer momento do dia. Eu costumava deixar para ele mudar sozinho, a partir do pôr do sol, entrar no modo escuro, mas eu percebi que é melhor eu mudar manualmente, porque... Tem lugares que eu tô com muita luz, às vezes estou no auditório, estou em algum lugar que eu tenho que ficar mudando. Então não funcionou muito esse negócio de mudar com o nascer e o pôr do sol, tá? Agora, uma coisa que eu uso bastante é inversão de cor, que é diferente de modo escuro. Porque no PDF, o modo escuro não funciona, você já deve ter percebido isso, né? Ele fica aquele brancão lá na sua cara. Então, quando eu coloquei ali um atalho, você vai lá no menu de acessibilidade, tá? E vai ter a opção de inversão de cor, que é basicamente tornar os seus PDFs legíveis. Então fica mais com aquele jeitão de Kindle, ou seja, você vai ler mais PDFs e você vai ficar mais produtivo. Então essa é a ideia de você usar inversão de cores para PDFs no seu smartphone, tá? E agora, nas horas que eu quero trabalhar, estudar, mas que eu preciso estar online, por exemplo, montando pautas, hard news, né, Marcos? Eu deixo em escala de cinza, porque é um saco abrir Twitter com escala de cinza. Não tem aqueles vídeos, aqueles memes, eles perdem totalmente a graça. Então isso vai dificultar o seu doom scrolling, tá? Então nós falamos aqui de monitor e-ink e tal. Já tem o James, é um que usa monitor em escala de cinza. Aí, como eu falei, né, ele tá num nível muito acima de mim. Eu não conseguiria usar monitor em escala de cinza. Mas enfim, para smartphone, que é o que rouba mesmo minutos preciosos de vida, então acho que vale mais a pena, tá? Para busca de informações, Google, já tinha falado aqui que já tinha deixado de ser minha primeira opção há muito tempo, eu estava usando às vezes o Bing, o DuckDuckGo, mas o fato é que o Perplexity, né, acabou virando minha ferramenta número 1 para hard news, Marcos. Teve eleição do novo Papa, né? Aí vem aquela enxurrada de ruído no meio de informação que realmente é relevante e que você quer ter. Quem me ajudou a montar a pauta foi o Perplexity. Então, perfeito. Serviu ótimo para assuntos factuais, para assuntos recentes. Ele funciona muito bem. Mas eu não abandonei os outros, tá? O Google é ótimo quando eu quero achar um estabelecimento comercial, por exemplo, se tá aberto, fechado, se tem muito movimento. Eu sempre olho para ver o horário da academia lá, deixa eu ver se tem muita gente lá. E ele é relativamente preciso, porque todo mundo fica com o smartphone na academia. Então, é ótimo para isso, tá? Mas o Google mesmo, além disso, eu acabo usando mais para mapas, para ver cotações, que agora voltou também, dá para ver cotação do dólar ali, né? Nossa, isso me irritou tanto, mas não vou entrar nesse assunto, não. Mas agora dá para ver cotação no Google de novo, tá? Mas, tirando isso, se você quer notícia quente, fresca, peraí, aconteceu alguma coisa, e no meio daquele monte de bobagem que tem nas redes sociais, o Perplexity dá uma
pesquisada melhor, assim, e faz uma ótima curadoria, tá? Notificações ficam desligadas, vocês já sabiam disso também. Já falei que... E eu recomendo para vocês, tá? Deixa lá o seu cônjuge, o seu pai, sua mãe, os familiares mais próximos, né? Porque às vezes é importante você ter uma notificação na hora ali, coloca um som diferente para você identificar que é aquela pessoa, tá? Então eu faço isso. Já expliquei por quê, né? Se eu não atender telefone da minha mãe, 10 ligações não atendidas, ela já tá ligando para IML, para o hospital. Então o dela, ela tem um salvo-conduto, tá? Ela pode me notificar. Mas fora isso, gente, é silêncio total. E eu tenho os momentos do dia que eu abro lá o Telegram, que eu abro o WhatsApp, vejo o que tá rolando, se tem alguma coisa importante, mas não durante meus períodos de foco, tá? Aí vem os widgets, que muita gente está perguntando, né? Widgets de hábitos. Eu estou usando o Loop, que é aquele hábitos, né? A gente já falou dele, né? Aqui no área de trabalho algumas vezes. Foi o que eu me ambientei melhor, porque ele é muito simples, mas vai direto ao ponto. E os widgets dele são ótimos. Eu coloquei na minha área de trabalho aqui leitura. Deixa eu só abrir aqui para mostrar, para falar melhor o que eu coloquei. Eu coloquei leitura. Flashcards, que eu chamo de Anki, né? Porque eu faço testes aí, todo dia dedico uns minutinhos por dia para treinar os meus flashcards, as coisas que eu tô aprendendo. O Brilliant, que é um app que eu uso também para aprender coisas novas. No meu caso aqui, eu tô aprendendo fundamentos de IA, de programação, lógica, algumas coisinhas assim. É muito legal esses apps que ensinam coisas. O Brilliant é muito bom, gente. Acho que nunca falamos aqui, né, Marcos? Aqui no podcast. Acho que não. Novidade. Nossa, gente, ele é muito, muito bom. Para quem usa o Duolingo, que é para línguas, o Brilliant é para todas as outras coisas. Então você pode colocar um widget ali do Brilliant, do Duolingo, se você está aprendendo um idioma, é muito bom. Então, em vez de você entrar num Candy Crush da vida, num joguinho, ou ficar olhando stories, essas coisas, você faz um quiz ali, faz um desafio, tá aprendendo um idioma. Nossa, é perfeito você treinar ali 15 minutinhos por dia, né, de uma forma lúdica. Então, coloquei ali o Brilliant. Então vamos lá, leitura, flashcards, Brilliant, estudo, que são os pomodoros, que eu faço toda semana, que é uma meta, eu tenho uma meta de pomodoros para cumprir por semana, e o meu treino de força, que é basicamente musculação, né? Então, 2 vezes por semana tá ali, e o widget já me avisa. Como eu não tenho dias fixos para ir, gente, estou numa fase meio complicada, eu falo, não, eu vou 2 dias, e nos 2 dias eu faço treino de corpo inteiro, né? Porque quando eu tenho tempo, eu consigo ficar bastante tempo lá. Então, minha solução é fazer corpo inteiro 2 dias da semana. Quando sobra, sobra. Só que tem dias que eu vou... E é sempre na segunda ou na terça que eu acabo decidindo que dia que eu vou conseguir ir, tá? Porque segunda-feira vem compromissos, agendam reunião, agendam... Ixi, então, falei, beleza, agora eu vou conseguir ir na quarta e no sábado, por exemplo. Beleza, então... Eu tô acompanhando nos widgets ali, eu sei se eu tô cumprindo essa minha meta. Então, tá ali na minha cara, gente. Eu abro a tela, né, ligo a tela, tá ali no meu dashboard, o que realmente importa. Então, esses são os hábitos que eu tô construindo, é nisso que eu tenho que focar. Aí também tem o widget dos medicamentos que eu tô tomando, agora eu tô tomando alguns suplementos também, então tem o meu widget de sono, que eu tô muito feliz, porque eu tô cumprindo as minhas horas, minha meta também de sono, e isso ajuda bastante, porque ter colocado um widget ali, teve um dia que apareceu 4h50, eu falei, putz, eu dormi 4h50 hoje. Aí eu sobrou um tempinho à tarde, eu ia fazer só um work study with me à noite, o que eu fiz? Tirei uma soneca. Então eu me permiti tirar umas... Claro, acordei 5h da manhã pra ter ido dormir meia-noite no dia anterior. Falei, eu vou me permitir essa soneca. Gente, não foi uma soneca, tá? Vou confessar, foram 2 horas. Mas de 4h50 eu pulei pra 6h50. E o estudo à noite rendeu muito, porque eu tava descansada. Tava precisando. Então, quando eu tô com esses déficits, esses dias que eu tenho esses déficits de sono, eu tô conseguindo compensar pelo simples fato de ter colocado ali o widget na minha cara, ali junto com os demais. Eu já sei, opa, hoje eu acho que eu não vou render se eu for estudar à noite, porque eu dormi pouco. Então, é bacana. Quando as coisas estão na sua cara, assim, você toma decisões mais sábias. Eu percebi isso. Totalmente. Por isso que eu tô passando isso pra frente, tá? Aí tem aqui também... eu tenho o MyFitnessPal, que eu voltei a assinar o Premium, então eu tenho um widget ali também.
eu tenho uma meta para ficar abaixo de um número de carboidratos e acima de um certo número de proteínas, né? Então, já sei ali se eu comi devo comer um bife a mais hoje ou não. E deixar Isso só dá para fazer com plano pago. Só dá para fazer com o pago. Então, mas é muito bom, tá? Vale a pena. Eu acho que quanto tá por mês, eu não sei. R$30 por mês. Gente, R$30 por mês é um Big Mac, né? O Big Mac você vai deixar de comer e ficar na sua dieta. Então tá tudo certo. É um bom jeito de fazer dieta. Faz assinatura cara. Exato. E o último aqui, que não é um widget, mas é um atalho, porque ele não tem um widget, é o Boosted, que é um aplicativo que você cronometra as coisas que você está fazendo. Então você coloca os projetos e quando você está executando, você cronometra ali para saber quanto tempo você está desperdiçando, vamos dizer assim. Tempo demais em certas coisas e de menos em outras. Eu fiz isso porque na época eu estava estudando para vestibular e tal. Eu estava desconfiada que eu estava dando atenção maior para certas disciplinas e negligenciando outras, então ajudou bastante. Porque aí eu via quantas horas por semana eu estava estudando certos assuntos e eu tô percebendo que eu tô nessa aqui também. Eu falei, não, vou voltar a usar o Boosted aqui e vamos ver se eu tô igualando, né, o tempo que eu tenho que dar para os meus projetos, aí dando atenção igual para todos eles. E é basicamente isso. O que mais? Aí eu coloquei aqui um atalho do Perplexity. Eu costumava ter muito tempo atrás a barrinha do Google ali, porque você consulta várias coisas várias vezes por dia, né, gente? Então, até a hora da academia, como eu falei, né? Deixa eu ver lá se tem muita gente na academia. Então, aí eu tirei o Google e coloquei o Perplexity, porque tá sendo mais útil também. E acho que o Marcos vai seguir essa também, porque quando você trabalha com, no caso, rádio, aqui, assuntos factuais, que você tem que, vou entrar no ar daqui a pouquinho, tem que estar por dentro desse assunto. O que eu preciso saber sobre esse assunto? Muito bem, prenderam, já chegou 6 da manhã, já prenderam o cara que colocou a bomba no terminal de ônibus lá. Deixa eu ver, quem é? Qual o nome dele? Prenderam quem? O que a polícia falou? Sabe, eu preciso de tudo na hora. Então eu falo, Perplexo, aconteceu tal coisa aqui, eu quero que você me atualize como é que estão as coisas hoje e liste para mim o que é mais importante eu saber, tá? Esse é um prompt excelente, tá, gente, para IA, para assuntos factuais. O que é mais importante eu saber sobre tal acontecimento? Pum, ele já faz a listinha ali para você e o Perplexity costuma ser bem objetivo quando você usa esse prompt, tá? E o que mais? Aí tem o meu widget de calendário, que é aquela visão mensal clássica da Samsung, usa há mais de uma década. Eu gosto bastante, porque aí eu não vejo só os do dia da semana, mas eu vejo do mês inteiro, que tem compromissos que são só uma vez por semana e tal. Então você quer ver ali, por exemplo, as gravações do área de trabalho, já olha ali, esse dia a gente mudou o horário e tal. Então na visão mensal eu já vejo isso. E um do Todoist, com as tarefas do dia. Vou postar tudo lá no meu canal, Garota Sem Fio, no Telegram. Vou refazer o vídeo com as explicações, vou postar os prints, vou postar também as telas, tanto no modo escuro como com a inversão de cores e também a monocromática, para vocês verem as diferenças e compreenderem melhor por que é legal você, nas suas horas produtivas do dia, deixar ele preto e branco, né? Você realmente você não quer ver gracinhas e memes e piadas, perde a graça, abrir vídeo, shorts, não, você não vê mais isso, perde totalmente a graça. Se você não for muito disciplinado, vai lá nas configurações do seu smartphone, o iPhone eu sei que tem isso nativo, né, Marcos? Eu tô proibido de fazer tal coisa de tal a tal hora, aí o seu sistema operacional não vai deixar você fazer. Então, você pode fazer isso, das 9 até as 5, tela monocromática. E não deixa eu mudar, viu? Tá. Aí o sistema operacional não vai deixar você mudar. Dá a senha pra alguém, só essa outra pessoa vai poder trocar pra você. Acho que pode Exatamente. ser um jeito. Deixa eu continuar aqui a lista do James Scholes, né? Falei das minhas, deixa eu continuar na dele. Então, ele usa também as telas em tom de cinza, como eu falei, né? Agora, uma coisa que me chama muita atenção, não sei se você viu o vídeo, Marcos, mas essas múltiplas homes para evitar chegar logo na bandeja de apps. Gente, ele tem que rodar para a direita umas 20 telas para chegar na bandeja de apps. Me deu calafrios. Eu acho que ele tinha o vício dele, era muito severo, gente, porque ele não quer chegar na bandeja de apps de jeito nenhum, porque se ele conseguir chegar, ele vai se perder, ele tem muita noção disso. Tá? Então eu achei engraçado, eu falei, poxa, mas às vezes a tentação sempre é maior e a gente não consegue
né, a gente quer fazer e não consegue. Então ele botou um monte de homes e vai lá. Direita, aí aparece a bandeja de apps. Então o objetivo dele é desistir no meio do caminho. Eu não tenho esses Gastar todo o problemas. tempo que era livre, até chegar lá, putz, já não dá mais pra ver. Realmente não tenho problema com isso, mas quem tem, tá aí a dica, né? Outra dica interessante, ele deixa a tela dele em 60 Hz, tá? O que é isso? É o tempo de atualização, a taxa igual ao seu monitor, tal, né? Quanto mais hertz, mais macia fica a rolagem, mais fluido ficam as transições, tá? E ele diz, e eu faço isso também, só que o meu motivo era poupar bateria, porque para mim a autonomia é muito importante. Você que tá na rua, fora de casa o dia inteiro, então é muito importante. Acho até com o Dutra, lá o nosso ouvinte lá, ele tá lá no grupo também, eu sempre converso com ele. Se eu não me engano, eu já tinha conversado esse assunto com ele. Ele perguntava, Bia, você deixa em qual resolução a sua tela? Tal. Eu acho que eu falei isso para ele. Olha, eu não deixo na maior de todas, porque eu quero mais bateria. Eu prefiro ter mais autonomia. E, gente, num dispositivo topo de linha, tipo os Ultras, né, da Samsung, você não vai perceber a diferença de 60 Hz para 120, tá? É muito sutil, não compromete em nada a usabilidade e acho que 80% dos mortais comuns não veem diferença, tá? Então, eu deixo em 60 também e também deixo a resolução da tela no FHD+, né, que é a intermediária e, para mim, realmente não faz diferença, tá? Na verdade, na hora que você desliga, faz. É. Mas você acostuma rápido e você não enxerga que tá a 60. Sim, mas é os 5 assim. primeiros minutos só, né? Vamos falar a verdade. Sim. Depois se acostuma, tá? E aparelhos topo de linha, gente, tá? Eu não tô falando aqueles intermediários ou celulares mais baratinhos. Esses eu já não sei dizer, tá? Aí ele desliga Always On Display. Aquele display que quando a tela tá desligada fica mostrando o relógio ali, num modo de baixo consumo. Eu desligo também porque... apesar do consumo de energia ser baixo, poupa um pouquinho mais e eu não preciso, gente, eu tenho um smartwatch, se eu quero ver as horas eu viro o meu pulso aqui e olho, então desligo, tá? Always on display é besteira, tá? Mas eu nunca tinha parado para pensar que para ele isso também é uma distração. Então olha só que interessante, né? Se a tela tá mais fluida, tá mais gostosa, ele vai querer usar mais. Então eu fiquei pensando nisso, puxa, realmente, então andar em múltiplas homes, deixar a taxa de atualização ali da tela menor, mudar a resolução, tirar Always On Display. Para quem realmente é viciado, eu acho que isso faz diferença, tá? Então, como eu falei, né, ele nasceu em 2004, uma coisa assim. Então, ele é dessa geração aí super distraída. É uma medida extrema que eu não vejo necessidade, mas eu sou de outra geração também, né? E a dica mais legal de todas, Marcos, que eu sei que é a sua favorita também, a App Store do James fica bloqueada com senha e só o amigo dele tem a senha. Olha lá. Então, se ele quiser instalar um joguinho, ele não vai conseguir, a não ser que o amigo dele esteja junto. E claro, o amigo vai dar um peteleco nele, vai falar, não. Excelente. Sensacional. Então, o Marcos vai deixar os links aí pro vídeo do James. Vale a pena assistir, tá? E as minhas dicas são essas. E eu vou compartilhar, como eu falei com vocês, né? Mais informações lá no meu Telegram, né? Quarta, quinta, sexta, ao longo dessa semana. E eu vou postando lá e conversando com vocês sobre essas minhas estratégias. O que você achou, Marcos? Muito louca? Pouco louca? Não, eu gostei bastante. Já vou adotar algumas estratégias. E eu tava com uma pergunta pra te fazer, que é a seguinte, que eu sempre aprendo com os erros dos outros, pra não cometer as mesmas coisas. Teve coisa que você testou e que não funcionou? Das técnicas que você foi testando e foi organizando, o que você testou, tentou fazer funcionar e falou, putz, não, pra mim não funciona assim, desse outro jeito vai ser melhor. Olha, eu acho que o maior problema... Bom, uma coisa que funcionou muito e que eu não fazia é deixar o widget dos buds, né, do fone de ouvido. Porque agora, como eu tô usando um buds da Samsung e eu consigo alternar fácil entre o smartphone e o tablet, faz sentido deixar ali os comandos de cancelamento de ruído como um widget, é muito mais fácil você acessar. E também o modo de touch, né? Nossa, que isso é muito bom, gente. Você pode desativar ou ativar o touch nos buds.
Porque eu tenho um problema, sabe? Eu, quando tô na rua, eu desligo, porque eu passo a mão no cabelo e eu sempre esbarro no fone ali, aí ele pula a faixa, é um saco, né? Aliás, quem tem cabelo mais comprido, assim, você tem, né? Você fica colocando atrás da orelha, ou então puxa atrás pra prender com um elástico, tal. Você esbarra ali e ele é muito sensível. Então, nesses momentos eu deixo desligado ali os comandos touch. Então, é bom ter isso na tela. Agora, o que não funcionou... eu esqueci dos vídeos do Evernote, gente. Perdão, vou ter que atualizar vocês aqui. Vamos lá. Porque é que eu tô consertando eles ainda. Porque com a atualização do One UI 7, eles sumiram, eu tive que refazer do zero. Mas são 2 widgets, tá? Um de lendo e outro de assistindo. Porque aí eu tenho controle sobre os livros que eu tô lendo. Então, eu não saio do prumo que eu quero, eu coloco os livros na sequência. Eu vou ler esse, quando eu terminar eu vou pra esse, eu vou pra esse. E às vezes eu leio mais de um ao mesmo tempo. Eu leio 2, 3 ao mesmo tempo. Então ali eu sei o que eu tô lendo. E se eu tô sem o meu Kindle, eu posso ler no Kindle do smartphone também. Então eu tenho ali o lendo e tenho o assistindo, que são documentários, né? Eu assisto pouco. Série eu quase não vejo nenhuma, tá? Então eu vejo mais documentário, mais filme, que não é série. E eu gosto de colocar ali o que eu quero assistir. Eu não sou de ficar zapeando, deixa eu procurar uma coisa pra eu ver hoje. Então você sempre assiste uma coisa que você não queria. Já parou pra pensar nisso? Ao passo que tem aquelas coisas que você quer muito ver e você esquece que quer ver. Então eu já olho ali, verdade, eu tô assistindo, eu quero assistir esse aqui. A única série que eu tô vendo aqui, que eu tô olhando, é o Brilliant Minds, que eu já falei aqui também no área de trabalho, né? Então é ótimo. O maluquinho que era o Skylar, o Sylar, sei lá. O Spock Heroes. Lá. Isso, Então, aí eu assisto o que eu realmente queria assistir. Não vou assistir o que os serviços de streaming me empurram para assistir. Então, também é uma estratégia boa de você manter o foco e a produtividade, tá? Então, é isso. Vou postar os widgets todos lá. E se eu lembrar, gente, de alguma coisa que não deu certo, eu prometo que eu vou pensar nisso ao longo da semana e vou trazer semana que vem, tá? Boa! Vou olhar os prints antigos aqui de tela que eu tenho e vou ver, por que eu mudei isso aqui? Aí eu já... O processo. Exato. Tem mais uma atualização aqui que eu esqueci de falar. Eu tenho notificação do Twitter, algumas eu tenho ativadas. Eu tenho do Cimepar, porque todo dia 6 da manhã ele manda... É muito mais preciso do que esses outros serviços que você tem no teu smartphone ali, previsão do tempo, né? Então é mais preciso. E eu tenho também os updates da Nature Biotecnologia, da Nature Drug Discovery, e tenho mais um que eu esqueci, porque eu vi a notificação aqui, eu lembrei. Só que é aquela notificação sem barulho. Ela só aparece ali na parte das notificações, tá? É sempre coisa que eu tô aprendendo, estudando, então eu dou um aval, assim, porque o feed do Twitter da Nature é muito bom. É separado por áreas, então eu só ativei realmente o Drug Discovery, o Biotecnologia e o terceiro. E o terceiro é a Oncologia, são os 3 que eu tenho ativados aqui. Então, quando o conteúdo, assim, é de notícia, de artigo científico, vale a pena até ativar, mas sem som, tá? Porque aí, quando você tiver o seu intervalo, você vai ver que tem a notificação ali de um artigo novo da sua área, que tem de notificação. O Brilliant, eu deixei ele me dar o update. É um gentle nudge, como ele chama aqui. Então ele não faz barulho também, ele só fica ali avisando que você tem o seu desafio do dia para fazer, tá? Que mais? É só isso, gente. Acho que fechei tudo e prometo que eu trago semana que vem o que não funcionou. Mas, se vocês também tiveram coisas que não funcionaram, que acharam que iam deixar vocês mais produtivos e foi justamente o contrário, mandem um feedback para mim, manda pro Marcos, tá? No meu Telegram, @BiaCunz, e você pode mandar links, prints, conversas, pode mandar áudio que ele transcreve. Então, fica bem fácil para você dar a sua opinião aqui sobre as pautas que nós comentamos no podcast, ok? Excelente. E encham a Bia de perguntas, Isso. Porque assim vocês vão tirar dúvidas e me ajudam também, porque eu vou precisar da ajuda. Toda ajuda será bem-vinda daqui em diante. Para achar os links de tudo o que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/151.
ou também dá uma espiada nas notas do episódio no seu player de podcasts. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações e especialmente a você que hoje ou amanhã, em algum momento, vai passar aqui na descrição, pegar o link para poder votar no Área de Trabalho para o Prêmio Best 2025. E a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter essa vida cada vez mais produtiva. E aqui nós temos ouvintes que são bem safos em tecnologia, mandam muita dica pra gente, hackeiam o seu Kindle, gostam de self-hosting. Essa galera vai botar o smartphone em preto e branco, que eu tenho certeza. Certeza. Então, mandem suas dicas, sugestões, comentários pra mim. Vai ajudar o pessoal que está iniciando, porque a área de trabalho também é para quem quer se tornar mais produtivo, né? Às vezes parece meio assustador chegar tantas dicas assim ao mesmo tempo num episódio, mas não se preocupe, entrando no site lá, tá tudo nos show notes ali, bem explicadinho, bem detalhado, os links do que foi comentado aqui para você achar mais facilmente e aprender informações novas, conhecer novas ferramentas e com o passar do tempo eu tenho certeza que você também vai estar faltando a gente aqui, tá? Excelente. Bom, a Bia já falou do Telegram dela. Quem quiser falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Para a Alura, apresento o IA sob o controle. E agora vocês podem me acompanhar com textos do 95Mac. Vou deixar o link aqui na minha página direto de autor na descrição do episódio, que eu vou até checar aqui, que eu desconfio que talvez tenha RSS. Isso, já põe lá que eu já vou clicar e vou entrar também. Mas vai estar lá. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.